Todo crescimento consistente é sustentado por processos. Por natureza, a gente não é muito bom em processos, né? A nossa cultura não é uma cultura de planejamento. Isso faz com que muitos negócios não ultrapassem os 3 primeiros anos. Hoje eu vou te mostrar de forma simples como criar um plano de ação e como transformar esse plano em processo, usando um exemplo prático da realidade de muitas lojas. Esse é o canal Indica Hub, eu sou a Gabi Toyoda e aqui a gente conversa sobre gestão de varejo de uma forma simples e estratégica, para você sair do improviso e conquistar resultados consistentes. Vamos imaginar uma loja que tem uma meta de 60 mil reais no mês. Quando a gente pergunta quantas pessoas entraram na loja semana passada, ninguém sabe. Não tem uma anotação, não tem um registro, ou seja, se a meta vem, ninguém sabe exatamente o porquê. Se não vem, a culpa cai no movimento fraco ou na semana ruim. Esse é o retrato de uma loja sem plano e sem processo. Mas o dono dessa loja assistiu os 2 primeiros episódios dessa série e começou a marcar os atendimentos. E identificou que o gargalo é o fluxo baixo, ou seja, o número de atendimentos. Conversão até tá boa, mas não tá atendendo quantidade suficiente. Mesmo que ele melhore essa taxa de conversão, o número de vendas não vai atingir a necessidade da loja. A loja precisa aumentar esse indicador para ter a chance de bater meta. E aí, como é que a gente transforma isso num plano? Aqui, a gente vai traçar um exemplo de um plano de ação para uns 15 dias. Primeiro, a gente vai reativar os clientes antigos, onde cada vendedor vai conversar com 10 clientes por dia ali pelo WhatsApp. A gente vai fazer uma parceria, uma ação local para divulgação, pode ser uma cafeteria, um outro estabelecimento que faça sentido para o seu negócio. E, em terceiro lugar, a gente vai lançar uma coleção cápsula. Vai aproveitar e vai criar uma história diferente, vai trazer algumas peças com cores ou estampas, um drop, com peças diferentes para criar uma história, uma motivação de compra para trazer as pessoas. Então veja, essas 3 ações são ações extraordinárias. São ações criadas para gerar um impacto rápido no número de atendimentos. E se você não sabe exatamente qual é a ação que seja mais adequada para o seu negócio de acordo com o perfil do seu cliente, eu vou deixar aqui o link do Indica Base, onde eu ensino exatamente a você criar as ações certas para o seu público. E aqui, veja que a gente define 3 ações e a gente consegue entender quais são as ações que competem a cada um, para o gerente, para o dono e para o vendedor. E a gente tem um prazo definido de 15 dias para rodar. Na primeira semana, a loja ela começa a registrar o número de atendimentos e o número de atendimentos sobe de 80 para 120. Na segunda semana, já com uma parceria local e com uma nova vitrine, esse atendimento ele vai para 150 pessoas. O faturamento acompanha, porque se o ticket médio é 250, esses 70 atendimentos a mais, aplicados na minha taxa de conversão, podem representar até 5, 6, 7 mil reais de diferença no faturamento. Ou seja, o meu plano funcionou. Aqui é que está o ponto-chave. Quando é que esse plano de ação, onde eu defini o que eu vou fazer, quem vai fazer, por qual período, deixa de ser um plano e passa a virar um processo na loja? É quando essas 3 coisas acontecem. Primeiro, o plano ele foi executado. Então a gente traça o plano e executa. O segundo, o indicador ele respondeu. Então eu fiz uma ação e eu tive uma melhora do meu indicador. Terceiro, a gente percebe que a ação ela pode ser repetida com consistência. Nesse momento, você registra, você documenta. Por exemplo, uma ação que deu certo foi todo vendedor reativar clientes que estavam inativos há mais de 6 meses todos os dias. Aí você vai avaliar se cabe fazer toda semana ou todos os dias. Então, como é que funciona? Na sexta, o gerente vai analisar essa base de clientes que vai ser trabalhada na próxima semana. Então, ele vai tirar uma base de 50 clientes por vendedor e a partir da outra semana, todos os dias, os atendimentos são registrados numa planilha ou num sistema. Então, perceba, a partir do momento que eu executei essa ação, que eu vi que ela deu resultado, ela deixa de ser uma ação pontual, deixa de estar no plano de ação e passa a ser uma rotina. Então, reativar clientes gerou um plano de ação que gerou um impacto positivo. Isso vai fazer com que o plano de ação mova a curva, mude o resultado e a rotina, ela garante que o resultado não se perca. Então, um mexe na curva e o outro sustenta a curva. O raciocínio simples por trás disso é que você sempre vai passar por essas 4 etapas. Planejar a ação que vai resolver o teu problema, executar no prazo pré-estabelecido, checar se o indicador respondeu e, por último, ajustar ou padronizar. Se funcionou, ela passa a ser uma rotina da loja, não mais plano de ação. Se não funcionou, você não troca a meta, você troca a ação e testa de novo.
E aí tem alguns erros, né, que vão impedir o plano de ação de virar processo. Primeiro é fazer um plano e achar que é uma lista de desejos. A gente vai vender mais. Vender mais, gente, não é plano de ação. A gente precisa criar uma ação específica. Outro erro muito comum é criar 10 ações ao mesmo tempo. Aí a gente fica com muita coisa para fazer e não faz nada. A gente precisa ter 2, no máximo 3 ações. Outro erro, não definir quem são os responsáveis. E também não medir os indicadores. E o erro mais comum é não documentar o que funcionou. E aí no mês seguinte todo mundo esquece e a gente volta para o improviso. Então, se a gente for resumir um pouco do nosso bate-papo de hoje, seria: meta é o destino, os indicadores são os sinais vitais que ajudam a gente a medir, e o plano de ação é um mapa de curto prazo. E quando você documenta e repete, o plano vira processo da loja. E aí você pode guardar essa frase: plano muda resultado, processo sustenta o resultado. E a sua tarefa agora é escolher um indicador que está travando a sua loja. Pode ser atendimento, conversão, PA, o ticket médio, e criar um plano de ação de 15 dias com 2 ou 3 ações claras. E aí você vai colocar para rodar, vai medir e, se funcionar, você vai transformar isso num processo documentado. Espero que você tenha gostado dessa nossa série. Siga a gente, compartilhe esse episódio com quem está precisando sair do improviso e aguarde os nossos próximos episódios.